Se há um título que a gente pode dar à carta aos Romanos, eu diria que é isso. Não é um combate ao antissemitismo, né? É literalmente um combate ao antissemitismo nos meios cristãos. Paulo não está falando contra o antissemitismo nos meios romanos, grego, no panteão romano. Paulo está combatendo o antissemitismo nos meios da eclésia, em meio à eclésia de Deus, à igreja de Deus. Então, é muito importante prestar atenção nos argumentos de Paulo, porque eles podem ser usados por nós e devem ser usados por nós nos dias de hoje. Justamente. A começar, Mateus, pelo capítulo 9 de Romanos, né? Esse amor, essa defesa que Paulo tem a respeito do povo judeu, do qual ele é o precursor, né? Ele se dá as suas credenciais. Ele diz bem no início do capítulo 9, né? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tem grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado por Cristo de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. A ligação de Paulo com o povo judeu é umbilical, né, Mateus? Nesses textos nós vemos uma união e um risco, né? O apóstolo Paulo se coloca como uma maldição em salvação ao seu povo, não é mesmo? Olha, professor Rodolfo, é fantástico como que Paulo atrela a obra de Yeshua, o evangelho, com a escolha de Deus em relação a Israel, com o chamado sacerdotal de Israel. Yeshua é visto por Paulo como aquele que capacita Israel a cumprir o seu chamado de ser luz para as nações, bênção para as famílias da terra. Então nós temos que, desde o início, prestar atenção nas palavras do apóstolo Paulo, do rabino Shaul, como também ele era conhecido, e aceitar o seu ensino. Justamente, é verdade. Então, por exemplo, nós temos aqui a abertura de Paulo na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele descreve o evangelho como sendo o quê? Aquilo que foi apregoado aos patriarcas. Né? Nós divulgamos para vocês o evangelho conforme anunciado aos nossos pais. Então, o evangelho é aquilo que já estava sendo anunciado a Abraão, que já estava sendo anunciado a Moisés, que já estava sendo anunciado a Davi, e cujo Yeshua é aquele que dá a abertura, que concretiza de facto aquilo que já estava sendo apregoado aos patriarcas de Israel. Então, ou seja, o evangelho também está atrelado a Israel, é o cumprimento daquilo que Deus havia prometido a Israel, como você pode ver lá em Jeremias capítulo 31, em Ezequiel capítulo 37, é algo já anunciado por Israel, que Deus daria sua redenção ao mundo, mas através de um judeu, através de um representante da casa de Davi, através de um filho de Abraão, através de um filho de Davi, como Mateus abre o seu evangelho, genealogia, livro da genealogia de Yeshua, filho de Abraão, filho de Davi. Então, sabe, Paulo conecta, e aí nós temos então essa definição do evangelho, não é? E aí Paulo também começa a tratar um pouco da importância dos judeus. Pense bem, se Paulo está combatendo o antissemitismo, o supersessionismo, vou falar mais claro, né? Vamos definir aqui os termos. Paulo está combatendo supersessionismo. O que é o supersessionismo? É a ideia de que a igreja gentílica supersede, em latim, quer dizer, sobrepõe o chamado de Deus a Israel, substituindo o chamado de Israel para o mundo. Então a igreja entra substituindo Israel para a humanidade, o que a gente chama também de teologia da substituição. Então Paulo combate isso. Por isso que ele, no capítulo 3, ele já alerta. Qual é a vantagem do judeu? Qual é a vantagem da circuncisão? Se você faz essa pergunta hoje em muitos meios evangélicos e cristãos como um todo, os líderes vão responder nenhuma.
Justamente. Você faz essa pergunta, qual é a vantagem do judeu, pastor? Qual é a vantagem do judeu? Vão falar, nenhuma. Todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Não! Paulo, em Romanos capítulo 3, fala qual é a vantagem do judeu? Ele mesmo responde, muita sobre todos os aspectos, porque a eles foram confiados a palavra de Deus, os oráculos, os profetas de Deus. Então, se você quiser saber o que Deus tem para a humanidade, se você quiser saber quem é Deus, tem que ser através também de Israel. Yeshua não vem jogar fora toda a história de Israel, que é uma história que revela Deus à humanidade. Então, Paulo faz esse argumento no capítulo 3, e ele ainda fala, não é porque alguns rejeitaram a Yeshua como Messias, que o propósito que Deus deu a Israel está anulado. Está anulado. Então, a pessoa vai ler o capítulo 3, ele vai ler esse argumento, sabe? Então, o que nós temos que ver, o professor Rodolfo, é o seguinte, o problema hoje com os meios cristãos e não adianta também as pessoas, às vezes a gente fala assim nos meios cristãos, a pessoa fala, vocês falam muito contra o cristianismo, vocês batem muito. Não é questão de bater. Nós fazemos parte da igreja de Deus junto com quem não é judeu, ok? O judeu messiânico faz parte da igreja do Eterno junto com os não-judeus. Somos o mesmo corpo. Nós somos obrigados a combater, conforme o próprio Paulo nos ensina, todo tipo de sofisma no corpo do Eterno, no corpo de Yeshua. E esta narrativa canônica, o que é uma narrativa canônica? Narrativa canônica é a forma como a Bíblia é tradicionalmente interpretada. A gente chama isso de narrativa canônica. O problema hoje do cristianismo é que a narrativa canônica, a forma como se interpreta e se une todo o texto canônico, é comprometida. Porque ela é construída sob o prisma que Deus não tem mais uma relação de aliança com Israel. Não tem uma aliança com Israel. Então, toda a interpretação da Bíblia, quando uma pessoa vai contar para você a história da Bíblia, vai relatar para você a história da Bíblia, vai ser sob esse viés. Ou seja, Yeshua veio, então não há mais nada em relação a Israel, não há mais aliança com Israel, os judeus não têm nenhum tipo de papel especial hoje no reino de Deus, são um povo como qualquer outro povo. É uma nação como qualquer outra nação. Tem a cultura deles lá como qualquer outra cultura. Entendeu? Então não é isso. Tem muita gente que enxerga o judaísmo messiânico sob esse viés supersticionista. Ah, não, deixa os judeus messiânicos lá cantarem em hebraico, usarem o talit. Por quê? Eles estão manifestando a cultura, eles estão manifestando uma coisa, uma cultura que é inerente a eles. Assim como o africano usa o batuque, assim como o chinês usa os elementos da sua cultura, deixa o judeu usar o hebraico, usar o talit, usar o kippá. Não, não, porque esses elementos que Deus nos deu são sinal de uma aliança que Ele tem conosco, e essa aliança ainda está presente hoje, e essa aliança ainda tem servido e serve para que Deus cumpra o seu propósito no mundo de redenção através de Yeshua, que é um representante de Israel. Então não é um talit, um kippá, um cantar em hebraico, não é uma simples manifestação cultural. São símbolos de uma aliança eterna que está válida até os dias de hoje. Então Paulo fala isso aqui em Romanos 3, e nós, é claro, gente, professor Rodolfo, eu vou passar a palavra para você agora, mas Paulo trata de vários outros assuntos em Romanos. A questão da lei, a questão da justificação pela fé, mas ele também usa, esses elementos eles existem, mas não são os elementos principais da carta aos Romanos. O elemento principal da carta aos Romanos é a posição de Israel nos planos de Deus. Nós vemos isso em Romanos 3, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, Romanos 15. Então é constante, ok? E a gente não pode tratar o livro de Romanos como sendo um livro que fala da fé, como sendo um livro que fala só da redenção em Yeshua, como sendo um livro que fala só da necessidade da graça. Não. É um livro que fala sim dessas coisas, mas a intenção do apóstolo é cuidar para que gentios, crentes, não se gloriem, não se vangloriem contra as escolhas de Deus em relação a Israel. Eles não substituem Israel no plano de Deus. E é interessante, Mateus, você falou que nós que convivemos numa comunidade judaico-messiânica,
esses problemas que estão relatados na carta de Paulo, na carta aos Romanos, para nós que estamos inseridos nesse contexto, nos soa muito familiar. Né? Porque esses problemas que essa comunidade estava passando são os mesmos problemas que hoje, depois de 2000 anos dessa carta escrita, os problemas voltam à tona. Então, já era uma realidade, já era um problema que Paulo já estava vivendo há 2000 anos atrás e que ainda não foram totalmente solucionados. Impressionante, Exatamente. Né, Mateus? Exatamente. Você cita aí, nós citamos um pouco a respeito de Romanos capítulo 11, que nós vamos chegar lá, mas é interessante, pessoal, que essa questão judaica, como o Mateus mesmo disse, passa ao largo, né, passa de longe das questões que são discutidas dentro do seio da igreja, né, porque o elemento judaico foi completamente extirpado, o que não era essa realidade aqui em Romanos, porque o tempo todo Paulo está direcionando, ora o seu discurso a gentios e ora o seu discurso a judeus, não é mesmo, Mateus? Isso fica muito claro também no texto, não é? É uma coisa que nós aprendemos com o Rabino Shulam, grande exegeta aí da era pós-moderna, talvez o maior teólogo vivo dos nossos dias. O Rabino Shulam diz o seguinte, para compreender Paulo, nós temos que partir da premissa que Paulo faz um uso muito específico dos pronomes. Então, ao lermos Paulo, temos que prestar atenção nos pronomes. Geralmente, quando Paulo faz uso da segunda pessoa do plural, vós, ele está se referindo a gentios crentes. Vós, gentios crentes. Geralmente, quando ele faz uso da primeira pessoa do plural, nós, ele refere-se ou a judeus ou a judeus crentes. Então, se a pessoa lê Paulo com esse simples entendimento, vai ser muito mais fácil da pessoa entender os argumentos de Paulo. Lembrando que Paulo era um promotor de justiça, um advogado dos dias modernos, se podemos falar desse jeito, e ele escreve de uma forma não muito simples. Ele argumenta o tempo todo. Então ele faz um uso muito delicado dos pronomes. Então nós temos que ver isso, ok? Então nós refere-se a judeus. Vós, geralmente, refere-se a não-judeus. Então aí vai ficar muito mais fácil de entender o apóstolo Paulo. Justamente. E quando você tira essas pessoas do discurso, né, e isso é muito comum, como nós vemos em meio à cristandade, né, de uma forma geral e generalizada, passa ao que parece é que a voz do discurso direciona somente uma pessoa, eliminando a outra pessoa, que nesse caso é a pessoa judaica do discurso, não é mesmo? Exatamente, exatamente. É interessante a questão que Paulo, como ele trata a Torá, né? Como ele trata a lei. Então, ao mesmo tempo que ele atrela à lei a importância de um sinal que Deus deu a Israel e ao mundo, uma aliança que Deus tem com Israel, é a Torá, e a obediência à Torá é algo necessário para todo servo de Deus, para quem quer agradar a Deus, a pessoa tem que entender e guardar aspectos da Torá, seja judeu ou não. Mas Paulo delimita que a graça do Eterno, ela foi concedida independente da lei. Então ele dá o exemplo de Abraão, né, no capítulo 4, é fantástico como ele fala que Abraão é o pai dos incircuncisos e dos circuncisos. E ele alcançou a sua graça, a sua escolha, a sua justificação, ainda incircunciso. Interessante. Então Paulo também dá aqui exemplos daqueles que são julgados sem lei. Não tem lei, vai ser julgado sem lei. Tem o conhecimento da lei, vai ser julgado sobre essa premissa. Então Deus tem critérios de juízo muito específicos. Né? Ele fala aqui também sobre obras da lei. Ninguém é salvo por obras da lei. Quando você foi alcançado pelo Eterno, você não tinha nada para oferecer ao Eterno. Mas uma vez salvo, uma vez alcançado, obediência é requerido da pessoa. A obediência é exigida da pessoa. Ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por obediência à lei. Mas uma vez salvo, pela graça, obediência é esperado da pessoa. É esperado de quem quer agradar a Deus. Então Paulo também aborda isso. E é interessante, professor Rodolfo, porque ele fala um texto que é fantástico.
lá em Romanos capítulo 2, ele fala, olha, a circuncisão, né, ela tem valor para quem pratica a Torá. Uhum. Ok? Então, quer dizer, o judeu, ele tem uma obrigação para com a Torá. E o judeu que é circuncidado também não pode se vangloriar só na circuncisão, achando que só pelo fato de ser circuncidado já está vivendo numa aliança plena de Abraão. O Paulo fala, não é assim. Não é assim, verdade. O verdadeiro judeu não é só aquele que é circuncidado, não é só aquele que tem a aliança de Abraão, né, na carne, mas é aquele que anda nas pegadas de Abraão, que ele diz no capítulo 4, e no capítulo 2 ele fala, verso 28, o judeu não é só o que é exteriormente. O judeu verdadeiro ele tem que ser exteriormente e interiormente, no coração. Eu acho engraçado que eu vejo pessoas que têm essa crise de identidade, o camarada começa a estudar sobre Israel e tem um desejo de virar judeu. E geralmente muita gente cita esse texto de Romanos 2 como uma justificativa que agora ele é judeu. Ó, fulano, como é que você é judeu? Ah, não, porque Paulo fala que o judeu verdadeiro aqui é de coração, então eu sou de coração, eu sou judeu. Não, não é isso. Essa palavra Paulo deu para judeus. Uhum. Ele tá admoestando os da própria casa. Falou, pessoal, judeu verdadeiro é aquele que é por fora e por dentro. Não pode ser usado esse texto de Romanos 2 como uma pílula que anula a identidade, a raça da pessoa. Né? Judeu continua judeu, não judeu continua judeu. Não judeu. Né? Mas Paulo está chamando a atenção aqui de judeus, para que o sejam também interiormente. E do oposto também é válido, né, Mateus? Porque o que a gente observa hoje, principalmente nos meios judaico-messiânicos, que o desejo de se parecer judeu no exterior, ele sobressai ao interior, né? Exatamente. De se vestir como tal, e no coração, de fato, não ter a circuncisão como tão desejado pelo apóstolo Paulo, né? É interessante. O exterior tem que refletir o interior e não o contrário. Justamente. O exterior tem que refletir o interior. Você não pode querer externar algo que você não é ou que você não o tem dentro de si. Justamente. Isso é hipocrisia, né? É verdade. E é interessante, Mateus, você falou uma palavra também que eu achei muito interessante, que é justamente a questão da... aqui no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da lei, ele cita um exemplo muito interessante a respeito da analogia ao casamento, que ele cita lá. Ele fala assim, porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Olha que interessante. Que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, está desobrigada, ficará da lei conjugal. É interessante esses detalhes que o apóstolo Paulo fala, por quê? Ele está falando, às vezes, no meio geral, acredita-se que a lei todos falam a respeito da lei, que a lei foi abolida, etc. Mas nesse caso específico, o apóstolo Paulo está dando uma particularidade a respeito de qual lei que essa mulher já não estará mais submissa. Então, esse ponto eu acho muito interessante, porque uma leitura rápida passa ao largo justamente esses detalhes, né, Mateus? Só ver o capítulo 6, ele fala da lei do pecado e da morte. Né? Então, a pessoa acha que essa é a lei de Deus, a pessoa justamente, em Cristo está livre. Eu morri para a lei porque eu aceitei a Cristo. Não! A lei que ele está falando aqui é a lei do pecado e da morte. É a lei que ele explica né, de forma bem em detalhes, de forma bem clara, que a pessoa longe de Yeshua, ela está sendo condenada pela própria lei, porque a lei tem maldição para o desobediente, para o idólatra, para o iníquo, não é isso? Para o pecador, para o adúltero. Tem maldições sobre essas pessoas. Justamente. Né? E a lei do pecado e da morte quanto mais você peca, mais dominado pelo pecado você é.
Quando você aceita em Yeshua, você morre com ele na sua morte, você ressuscita com ele no batismo, na sua ressurreição, você é um novo homem e aquela lei que dominava a sua vida do pecado e da morte está morta. Você não está mais sujeito a esse tipo de lei. Tanto é que no próprio capítulo 7, por que eu sei que Paulo não está falando é da lei no geral, da lei de Deus, da Torá? Porque no próprio capítulo 7 ele fala, que diremos, pois, no verso 7, é a lei pecado? Ele mesmo responde, de jeito nenhum. Porque eu não saberia o que é pecado se não fosse a lei. A lei, justamente. Entendeu? Então, hoje, há pecado hoje, 2018, existe pecado? Existe. Então tem que ter lei. Porque Paulo fala, para ter pecado tem que ter lei. Porque a lei qualifica, define o que é pecado. Então, claro que tem que ter lei. Aí eu não estou debaixo da lei porque eu estou em Yeshua. Então não existe mais pecado. Então não existe mais pecado. É o que é uma mentira. E Paulo fala também, olha, verso 14, verso 12, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E ele fala no verso 14, a Torá é santa. E ele fala no verso 22, o homem espiritual, o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Quem se sente incomodado com a lei é o pecador. O justo tem prazer. Só você lê o que escreveu Davi. Vai ler o Salmo 119. O cristão não lê o Salmo 119 porque fala que é o maior salmo, é muito grande. O maior capítulo da Bíblia, muito grande. Mas vai ler para você aprender o que a lei de Deus é para o justo. Vai ler para você aprender o que o justo acha da lei de Deus. Justamente. Então, quer dizer, isso tem que estar claro. E Paulo está ensinando tudo isso aqui. Mas como você disse, numa narrativa, numa forma de se interpretar a Bíblia que não considera Israel, não considera o judeu, a pessoa passa direto por isso aqui. Fica só na fé, remissão, tribulação, graça. Peraí, e o ensino em relação à lei? O ensino em relação à natureza do pecado? O ensino em relação a Israel? Né, que nós vamos entrar agora aqui. Israel, que você falou em capítulo 9. Entendeu? O pessoal fala assim, por quê? Porque os judeus só podem fazer parte do povo de Deus através de Yeshua. Isso está contra o que Paulo ensina em Romanos 9, 5. Uma coisa é salvação, remissão. Outra coisa é eleição. Verdade. Os judeus, como povo, independente de Yeshua, são povo de Deus. É um povo chamado de filhos de Deus. É o povo eleito. E quem escreve isso é o apóstolo Paulo em Romanos 9, 5. Ele fala, verso 9, verso 4, são israelitas. Está falando de judeu não messiânico. É verdade. Deles pertence a adoção. Ou seja, eles são filhos de Deus, mesmo não crendo que Yeshua é o Messias. Desculpa, mas é o que Paulo está ensinando. É o que está escrito. Deles são as alianças são deles, incluindo a nova. Mesmo que eles não creem em Yeshua, ainda a nova aliança foi dada a eles como povo. Justamente. E você acaba fazendo parte disso em Yeshua, mesmo não sendo judeu. Mas a prioridade é para eles. Por isso que Paulo fala ainda no capítulo 1. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro para o judeu. Depois para o grego. Verdade. Eu acho, professor Rodolfo, que esse primeiro aí não é algo em termos de ordem. Tem pessoas que acham que é ordem. Eu vou recolher o dízimo na minha igreja, sempre a primícia do dízimo vai para Israel. Eu vou fazer alguma coisa, eu sempre tenho que fazer primeiro ao judeu. Tá, eu acho que é até válido, mas eu acho que Paulo, no contexto de Romanos, isso aí é uma ordem teológica. Para a pessoa entender de onde vieram as promessas, a quem foram dadas as promessas, de quem são as promessas, de quem são as alianças, de quem você está herdando também a salvação. Foi dado aos judeus. Justamente. Continua sendo deles, segundo Paulo aqui no verso 4 do capítulo 9, e ele fala no verso 5, deles são os patriarcas. E deles descende Yeshua, o Messias, segundo a carne. É. Então, e ele fala, olha,
o fato de Israel da liderança de Israel e de parte de Israel hoje rejeitar Yeshua como Messias, não anula as promessas que foram dadas aos judeus, como a gente pode ver aqui claramente em Romanos capítulo 11. E eu quero só lembrar você que está assistindo aí, que um texto que é muito usado por evangélicos é o de Romanos 10, 4. O sujeito vê lá o judeu messiânico, né, guardando a Torá. O sujeito vê o judeu messiânico ensinando aos gentios que tem aspectos da Torá que eles têm que guardar. Aí o sujeito cita aqui o Paulo falando no capítulo 10, verso 4. Não, vocês não leem lá, Paulo, que diz que o fim da lei é Cristo? Então como é que vocês estão apregoando uma coisa que já terminou em Cristo? Aí carece a pessoa entender um pouquinho, primeiro do contexto, e também de terminologia grega. Por que eu tenho que aprofundar mais esse verso 4? Porque não pode ser o mesmo Paulo. Se Paulo está escrevendo no 4 que a lei acabou em Cristo, não pode ser o mesmo Paulo que escreveu o capítulo 7. Que fala que a lei é boa, que fala que a lei é santa, que fala que a lei que define o pecado. Como é que o mesmo sujeito que escreveu uma coisa dessa no capítulo 7, que a lei é boa, é importante, que o homem espiritual tem prazer na lei, como é que o camarada vai no capítulo 10 e fala que tudo acabou em Cristo? Tem que pensar, tem que pensar. Então, a palavra fim aí em grego é telos, que não é fim de término, é fim de finalidade, objetivo. Então, Paulo está falando, o objetivo da Torá é revelar Yeshua. E esse é o objetivo da Torá. O Messias pode ser evidenciado em todo o capítulo da Torá. É isso que Paulo está falando aqui. E aí, ele dando esse ensino, ele entra no capítulo 11, que é um capítulo que fala sobre a escolha, né, de Israel. Ô, professor Rodolfo, eu quero aproveitar aqui essa nossa parte aí conclusiva do nosso estudo para dizer o seguinte, para quem está assistindo agora. Paulo fala no capítulo 10 que é muito importante o judeu messiânico e também o gentio messiânico não calar a sua boca em relação à mensagem do evangelho. Paulo fala aqui claramente que é necessário que se confesse Yeshua, é necessário entender sobre Yeshua, é necessário ter conhecimento da obra de Deus para a salvação de todo o que crê. E para isso ele fala no verso 11, todo aquele que crê não é confundido. Justo. Verso 13, todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. E aí ele fala no verso 14, mas espera aí, como é que vão invocar para serem salvos se eles não creem? Como é que eles vão crer se não ouvem? E como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí ele cita Isaías, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras, as boas notícias. Isaías 52, o evangelho. Então tá aqui, pessoal. Tanto judeus como não judeus precisam ouvir a mensagem da salvação através de Yeshua. Amém. E aí, nós entramos na seguinte questão. Muitos evangélicos entendem a necessidade da igreja de se reconciliar com Israel. Muitos evangélicos de boa intenção e de bom coração querem se relacionar com os judeus, querem pedir perdão aos judeus pelos pecados cometidos pela igreja cristã. E isso tudo é maravilhoso, isso tudo é profético. Fazem conferências, convidam autoridades judaicas para pedirem perdão em público, homenageiam Israel e autoridades judaicas. Vão a Israel e fazem conferências junto com autoridades governamentais de Israel, convidam embaixador de Israel, fazem marcha em Jerusalém para abençoar os judeus. Pessoal, isso é fantástico. E eu acho isso tudo válido. Mas
se essas alianças com instituições de Israel, se essas alianças com associações judaicas, não messiânicas, lógico, se essas alianças entre evangélicos e associações judaicas são feitas sob a premissa, sob a condição de calar o elemento evangélico em relação a Yeshua, elas não são apropriadas, legítimas. Não são bíblicas. Justamente. Elas não. Por quê? Porque o sujeito pensa o seguinte, a igreja, o pastor pensa o seguinte, eu quero me relacionar a Israel, mas eles pediram para a gente não falar nada de Yeshua, para a gente não falar da necessidade de crer em Yeshua, para a gente não falar do evangelho, para a gente poder ter essa aliança com os judeus. Então eu faço minha conferência, eu chamo rabinos, eu chamo embaixador de Israel, eu faço viagens para Israel, e tudo funciona maravilhosamente bem. Por quê? Porque eles pediram para que eu, como cristão, como servo de Yeshua, não fale de Yeshua, não evangelize, não mostre o evangelho. Isso é errado, porque você está indo contra o que Paulo falou. Você está privando Israel daquilo que Israel mais precisa. Você está assinando um acordo de não apregoar as boas novas, que é aquilo que Israel mais precisa. Muito mais do que um pedido de perdão, muito mais do que ser seu amigo, Israel precisa de ouvir a mensagem da salvação. E você, para ter esse relacionamento político com Israel, você põe uma venda nos seus... amordaça a sua boca e tampa os olhos. Então eu vejo muitos ministérios de perdão a Israel, eles chamam de ministérios de reconciliação. Fazem conferências em igrejas, convidam rabinos, né? Grandes organizações que têm sede em Israel de cristãos, fazem marchas, fazem festas anuais. Mas há um acordo escrito e assinado por ambas as partes, que o elemento evangélico é proibido de evangelizar, é proibido de falar de Yeshua, é proibido de manifestar, de levantar a bandeira do evangelho. E sabe o que acontece também, professor Rodolfo? Como parte desse acordo, essas igrejas, esses evangélicos, não podem ter contato nenhum com o judeu messiânico. Porque o judeu messiânico é a batata quente na mão de ambos. Porque o judeu messiânico, assim como era nos dias de Paulo, incomoda tanto a Israel como a igreja cristã. Porque o elemento messiânico é aquilo que realmente pode ser a ponte entre Israel e a igreja, e esses evangélicos rejeitam o judeu messiânico para terem amiguinhos, associações judaicas e rabinos do seu lado. E esses rabinos, esses embaixadores israelenses fazem a exigência. Eu posso participar, mas não chama judeu messiânico. Nós não queremos ter contato com ele. E eles acatam, os evangélicos acatam isso. Quantas conferências eu conheço, quantas organizações cristãs que se dizem amigas de Israel, têm convênios com o governo de Israel, têm convênios com líderes israelenses e rejeitam completamente um relacionamento com judeus messiânicos. Isso é um embuste, isso é uma afronta à palavra de Deus, isso é uma afronta aos judeus messiânicos, como Paulo, como Pedro, como Tiago, que deram sua vida para a mensagem, que não se calavam, que eram açoitados em praça pública em Jerusalém, porque não se calavam, porque eram açoitados, porque não se calavam diante de autoridades judaicas como o Sinédrio. E esses evangélicos deveriam ler mais Atos dos Apóstolos para entender o preço que tem que ser pago diante de autoridades judaicas por amor ao evangelho, por amor a Yeshua. Convém dar ouvidos, não a homens, mas a Deus. Então está aqui Romanos 10, não deixe de falar, meu irmão. Não deixe de apregoar aquilo que o judeu mais precisa, que é ouvir a palavra de Yeshua. Seja você um testemunho vivo de Yeshua e manifeste esse testemunho na vida dos seus amigos e amigas judeus não messiânicos ainda. É disso que Israel mais precisa, pessoal. Justamente, Mateus. Eu me lembro, eu morava em Israel há alguns anos e lá estava tendo a festa da Embaixada Cristã, onde eles marcham por Jerusalém e celebram lá com milhões de dólares uma mega celebração de apoio a Israel. O primeiro-ministro de Israel vai lá falar na abertura da conferência. E brasileiros representam um grupo de turistas número 1.
nessas celebrações. E lá, depois dessas celebrações, eu estava assistindo a TV e um rabino está falando num jornal, um rabino ortodoxo, muito famoso em Israel, está dando uma entrevista. Aí o entrevistador pergunta: rabino, o que o senhor acha desses cristãos vindo aqui a Israel, nos abençoando? O que o senhor acha desse amor que eles demonstram por nós? E aí o rabino respondeu da seguinte forma: olha, esses cristãos que vêm aqui e gastam seu dinheiro aqui, abençoam a nossa economia e manifestam que nos amam, que estão conosco, que apoiam o Israel político, o Estado de Israel, esses são os cristãos bons. Esses são os cristãos que o judeu tem que ouvir e se relacionar. Porque esses cristãos que moram aqui entre nós, esses tais de messiânicos, que ficam nas ruas apregoando a mensagem de um tal Yeshua, esses messiânicos aqui de Israel, que dizem que Yeshua está presente na nossa liturgia, que Yeshua está presente na nossa Torá, que Yeshua está presente na nossa Taná, que apregou uma mensagem chamada de evangelho, esses messiânicos são os maus cristãos. Nós, judeus, temos que nos relacionar, são com os bons cristãos, que vêm aqui, nos dão dinheiro, nos dão suporte, nos dão beijinhos, vão embora. E não falam conosco de nada de Yeshua, nada de Jesus, nada de evangelho, vão embora e deixam aqui a nossa vida por nossa conta. Está vendo o estrago, professor Rodolfo? É, justamente. É o politicamente correto, né, Mateus? Não só comprometem a fé e o evangelho, mas prejudicam a vida da igreja em Israel. Então fica aqui o meu apoio e o meu desgosto com esse posicionamento que mancha, que causa uma ferida na igreja de Deus. Que rejeitam o judeu messiânico, onde deveriam estar enxergando o judeu messiânico como um elemento profético de união entre a igreja de Israel, por abraçarem o politicamente correto e abraçarem as exigências de judeus que não creem em Yeshua, rejeitam o judeu messiânico. Shame on you. É uma vergonha para a igreja de Deus ter esse tipo de posicionamento nos dias de hoje. Porque não estão aprendendo com Paulo. Justamente, Mateus. O que você disse está bem relatado aqui no capítulo 11 também, né? Porque esse supersticionismo, né, quer dizer, estar acima de Israel, o apóstolo Paulo ele sempre foi totalmente contrário a isso. Né? Ele está muito bem relatado no capítulo 11, e ele, como você muito bem disse, é o principal percussor contra esse politicamente correto. Paulo ele não se preocupava com aqueles que eram bem... Né? Ele até, muitas das vezes, em suas cartas, ele fala, né, que ele não estava muito interessado até naqueles que eram benquistos, porque Paulo estava de acordo, ele estava querendo saber a respeito da verdade. E a verdade é uma só, né? Não tem um politiquês nesse meio, não é mesmo? Então, Sim. O capítulo 11 reflete muito isso também, dessa postura, dos lugares aonde que a gente tem que estar, né, Mateus? Sim. Professor Rodolfo, eu quero só enfatizar aqui o que eu disse em relação à escolha de Israel. As pessoas ainda confundem eleição com salvação. Salvação, justamente. Não há salvação fora de Yeshua. Ponto final. Mas, mesmo o judeu que não acredita em Yeshua, é povo de Deus. É o que Paulo escreve, gente. São filhos de Deus. Não falei que são salvos. Eu falei que são povo de Deus. E eu vou falar outra coisa para você também, que fica aí dando uma de fariseu para cima de mim. Yeshua, ele pode ser visto na história de Israel. Yeshua pode ser visto na liturgia de Israel. Yeshua pode ser visto no Sidur, no Talmud, na Mishnah e nos Midrashim. Quem é que garante que Yeshua não tem um tipo de revelação para esses judeus que são piedosos e justos e que buscam e que esperam a salvação de Deus? Yeshua tem a forma de ser revelado. Nós temos exemplos, por exemplo, em Lucas capítulo 2, o judeu que apresenta o bebê Yeshua lá no templo, ele é chamado de justo. Justamente. Ele é chamado de justo antes de Yeshua, antes de existir a obra de Yeshua, antes de Yeshua começar o seu ministério, estava lá um judeu que era chamado de justo. Quantos outros não existem nos dias de hoje? Então a gente tem que passar a ver com outros olhos o povo de Israel. Eleição é uma coisa, salvação é outra.
E, se você me permite ir além, baseado em Romanos capítulo 11, o único povo do planeta que tem promessa de salvação é o povo judeu. Predestinados, né, Mateus? Predestinados à salvação. Claro que há o elemento Yeshua, claro que há o elemento livre-arbítrio, tudo isso Deus vai trabalhar. Sim. Mas eles receberam promessa clara de salvação em Yeshua. Paulo diz, todo o Israel será salvo. Justamente. Né? Todo Israel será salvo. Ele pergunta aí no versículo 11, pergunto porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Né? Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Então, essa própria queda, né, que o apóstolo Paulo dita que quando eles tropeçam ao não ver o Messias, isso está tudo dentro do plano de Deus de salvação para divulgação para o mundo inteiro da salvação que tem em Yeshua. Né? Exatamente. Então a gente precisa ler muito bem a Bíblia com outra lente, né, Mateus? A gente fala isso muito aqui no ministério, que é preciso ler a Bíblia com uma lente lá de Israel, uma lente lá de Jerusalém, para ver o texto em seu contexto original em que foi escrito. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que há reservado para o povo de Israel uma grande revelação coletiva. Amém. De Yeshua, Amém. Que vai dar início a um mover de Deus no mundo como a gente nunca viu antes. Você Amém. pode ler isso lá em Romanos 11, 26, 27, 28 e 29. E os dons, as escolhas de Deus são irrevogáveis. Deus não muda as suas escolhas, Deus não troca os seus eleitos, então não substitui os seus eleitos. Então isso é muito claro. E Paulo cita Isaías 59, ele cita Jeremias 31, que diz que há promessa de salvação para o povo judeu, logicamente em Yeshua, mas há promessa. Né? Há uma promessa de revelação do Filho de Deus para com o povo de Israel, e tal promessa não foi feita a nação nenhuma do mundo, mas foi feita a Israel. E vai se cumprir. Amém. Mateus, olha, estamos chegando aqui já há 1 hora, né? Nosso webinar, ele tem essa ideia da gente fazer aqui um debate, fazer uma conversa bem tranquila a respeito dos temas. E eu preciso agora, Mateus, anunciar, já chegando mais para o final, anunciar a promoção que temos feito em cada webinar. Estamos lançando agora a matéria do CATS, essa matéria que nós estamos fazendo, o webinar de Romanos, ela foi gravada, ela faz parte da nossa grade curricular no CATS. E para hoje, para aqueles que fizerem a matrícula, fazerem inscrição nessa matéria de Romanos, ganhará um desconto especial. A matéria sairá, confira na tela, por favor. Nós teremos aí até a matéria a R$ 88,00, estamos dando um desconto especial somente para os alunos que matricularem hoje nessa disciplina, porque essa matéria gira em torno de 6 a 8 horas de aula, né, ministrada pelo Rabino Marcelo. Então você poderá aprofundar ainda mais nessas discussões. Aqui o Rabino Mateus trouxe apenas alguns insights a respeito da matéria, mas aqui no CATS você pode aprofundar e ir além. Né? Nós chamamos que o CATS é a segunda milha, aquela segunda milha que Yeshua diz. Quer ir mais, quer conhecer mais, aprofundar mais nas escrituras? Faça o CATS, aproveite esse desconto que estamos dando hoje a respeito da matéria de Romanos e faça a sua inscrição, você será muito abençoado nesse dia. Rabino Mateus, muito obrigado pela participação, foi muito rico mesmo esse encontro nosso. Lembrando a vocês que nos assistem que nós temos já agendado todo o final, o último domingo do mês, nós temos já uma matéria pronta para a gente falar a respeito, já temos um assunto, e vamos manter, esse já é o 4º, já vamos para o 5º, já lá mais no final do próximo mês. Tá? Então agradeço a todos pela presença, agradeço a todos que nos assistem pelos nossos canais, pela rede do YouTube, agradeço imensamente meu querido amigo Rabino Mateus, que gentilmente cedeu uma parte do seu tempo lá nos Estados Unidos. E queria agradecer a todos mais uma vez pela presença, dando um shalom, shalom. Shalom, shalom. Até logo, pessoal. Até a próxima. Shalom. Muito obrigado. Shalom, shalom. Bem-vindos ao CATS, Centro Avançado de Teologia Ensinando de Sião.
eu sou o professor Rodolfo Gurgel, coordenador do curso. O CATES é o curso de Teologia do Ministério Ensinante de Sião, que possui presença no Brasil há mais de 20 anos. Oferecemos um formato 100% online, com mais de 200 horas de videoaula distribuída em 34 disciplinas. Você tem a opção em cursar disciplinas isoladas ou combos. Escolhendo a opção dos combos, você encontrará 3 opções para cursar com desconto especial de 10%. Combo 1, a Torá e o Evangelho. Combo 2, Restaurando a Igreja do Primeiro Século. Combo 3, Israel e o Ensino Apostólico. Como fazer a sua matrícula? Clique em Cursos. Logo em seguida, escolha a sua disciplina. Clique em Matricule-se agora por R$ 109,90. Faça o seu cadastro. Crie e confirme a sua senha. E não esqueça de ler os nossos termos de uso. Clique no botão abaixo para ser redirecionado à página de pagamento. Você será direcionado para o site do PagSeguro e poderá pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário. No cartão de crédito, as disciplinas serão disponibilizadas em até 24 horas, para pagamento em boleto bancário em até 48 horas. Clique em confirmar o pagamento e aguarde a ativação da disciplina pela nossa plataforma. Pronto! Você já está matriculado no CATES e poderá estudar no conforto de sua casa. Com isso, acreditamos que você será capaz de ser um agente da restauração.